Sempre que você e eu usamos nossa imaginação involuntariamente, estamos dormindo. Temos que despertar para a lei de Deus e sua promessa. Somos informados no primeiro capítulo de Gênesis. E disse Deus: produz a terra vegetação, plantas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto em que esteja a sua semente, cada uma segundo a sua espécie. E foi assim. Gênesis 1 versículo 29. Aqui vemos a lei da colheita idêntica, e você e eu não a violaremos na eternidade. Nós tentamos. O homem tem tentado ao longo dos anos quebrar esta lei. Dizem-nos: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6 versículo 7. Portanto, não vos canseis de fazer o bem. Gálatas 6 versículo 9, pois se persistirmos nisso, no devido tempo colheremos, se não desmaiarmos ou desanimarmos. Agora, tudo produz conforme sua espécie. Se você realmente acredita que é filho de Deus, você descansará confiante nesse conhecimento ou naquela semente, sabendo que ela não pode produzir mais ou nem menos do que Deus. Se eu realmente acredito no que as Escrituras ensinam, ou não sabeis que sois filhos de Deus, filhos do Altíssimo? No entanto, vocês morrerão como homens e fracassarão como um só homem, ó príncipes. Salmo 82. Vou aceitar isso. Como filho do Altíssimo, o que posso produzir senão Deus? O que quer que ele fosse antes de eu ser plantado, pois estou plantado na morte. Todas as sementes devem primeiro morrer antes de poderem produzir. Este é o grande mistério. Então, se eu sou sua semente, seu esperma, seu filho e o que você quiser, então estou bastante disposto a passar por este mundo eterno de morte, sabendo que no final devo emergir como vida eterna, como Deus Ele mesmo. Enquanto isso, e enquanto eu estiver aqui, não tente violar a lei. Você não pode fazer isso. O homem tentou e só produziu uma mula. Pegamos o bem, o cavalo e o burro. Temos milhões deles no mundo, ou mulas. Não podemos produzir na mula aquilo que pode produzir a sua espécie. É estéril. É impotente. Já vi o cruzamento entre o leão e o tigre, mas também é uma mula, bonita de se ver, mas é impotente, é estéril. Já vi pássaros que os homens acasalaram. Normalmente eles não acasalariam, mas os homens os forçaram a acasalar e eles geraram lindos descendentes, mas a prole é uma mula. Não se reproduzirá. Então, Deus colocou um limite para a criação errônea do homem, para que você e eu possamos falar no mundo de César sobre a evolução do homem, e pensamos que isso faz parte da criação de Deus. Não faz parte da criação de Deus. Deus terminou e está perfeito. A semente contém dentro de si tudo o que os pais continham. Se a semente é de Deus, bem, então ela só pode se desenvolver como Deus. Posso ver a evolução relacionada ao homem e seus assuntos. Em vez de cavar a terra com a mão, passo para a enxada, e depois da enxada, passo para o arado, e do arado para o trator. Bem, posso ver a evolução nisso, no que diz respeito aos assuntos do homem. Em vez de atravessar um corpo de água em uma jangada, peguei uma vela, depois peguei um remo, depois peguei um vapor, e agora pegamos a energia atômica. E em vez de caminhar uma distância, agora sei que posso voar e ir quase tão rápido quanto o homem pode imaginar. Então, posso ver a evolução nos assuntos do homem, mas não na criação de Deus. Assim, no princípio foi estabelecido que todas as coisas produzirão conforme a sua espécie. Alguém entra na sala um pouco tarde. Muito bem, entrem. Estamos apenas começando, tentando estabelecer em nós a consciência da lei de Deus, que não podemos violá-lo, não podemos mudá-lo, para despertar, como nos dizem. Acorde, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. Assim,
Paulo iguala a morte ao sono do homem, quando o homem não tem consciência do que está fazendo. Então, quando nos é dito nos Salmos, o Salmo 44. Desperta. Por que dormes, ó Senhor, é dirigido ao Deus no homem. Bem, Deus no homem é a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Então, toda vez que eu imagino, e não tenho consciência do que estou imaginando, bem, então, não reconhecerei minha colheita quando ela aparecer no mundo, negarei que tive algo a ver com ela, mas se o homem for como eu penso e eu sei que ele é, todo imaginação, e se Deus e o homem são um, então Deus é todo imaginação. Então, dizemos que o homem é todo imaginação e Deus é homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus, o corpo eterno de Jesus. Somos seus membros. Então, todos podem imaginar. A coisa a fazer é tomar consciência do que estamos imaginando e não colocar limites ao poder de imaginar. Não coloque nenhum limite ao poder de Deus. Aqui está um exemplo simples e simples. Este amigo de espírito no sul, Benny Gould, um amigo ligou para ele e disse: Sabe, nossa filhinha, de 6 meses, o médico disse que ela não viverá nem uma semana, que ela agora tem meningite, e a crise é agora. Meu amigo Benny, em vez de simpatizar com esse pai, ele o repreendeu. Ele disse: Você não me disse que é um bom cristão? Você frequenta sua igreja batista e se considera um bom cristão? Eu não frequento a igreja batista. Na verdade, não vou à igreja, mas me considero um bom cristão. O que você está fazendo aceitando o veredicto do médico? Por que você não pode agora aceitar o ensino das Escrituras e acreditar em seu coração que a garotinha que vi alguns momentos depois de ela nascer agora está viva e próspera? Depois de gritar com o amigo, Benny desligou o fone, sentou-se e ouviu a voz daquele homem, como se o chamasse ao telefone, e ele ouviu o homem dizer-lhe que a criança se recuperou milagrosamente. Isso foi tudo o que Benny fez. Naquela noite, uma senhora teve um sonho e, como era relacionado a Benny, ela ligou para Benny no dia seguinte e contou o sonho a Benny, e este foi o sonho. Ela disse: tive um sonho estranho ontem à noite, Benny. Sonhei que estava num hospital, no saguão, e 2 enfermeiras discutiam um certo caso de uma amiga sua, uma garotinha, e uma dizia para a outra: Mas quem pagou a operação? Quem pagou as despesas do hospital? E uma enfermeira disse para a outra: Benny fez. Isso foi apenas um sonho. Bem, Benny pagou por isso, ou não em dólares e centavos, ele disse o preço. O preço foi que ele representasse o Pai para si mesmo de uma maneira completamente diferente, sem reclamar, sem sentir pena, sem sentir tristeza no coração, mas ouviu a voz daquele homem com alegria dizendo-lhe que a menina havia se recuperado milagrosamente. Isso foi tudo o que Benny fez. Bem, isso está pagando o preço. Disseram-lhe: Venha, coma e beba sem preço. Compre leite, compre tudo sem dinheiro. Bem, o preço que Benny pagou foi exercitar seu talento de forma consciente e consciente, em nome de outra pessoa, e fazê-lo com amor. Então, toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, você está na verdade mediando Deus para essa outra pessoa. Então, se você ficar desperto, você estará desperto para a lei de Deus. Você não pode violá-lo. Não se engane. De Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6 versículo 7. E então nos é pedido que não desistamos, se parece longo, espere mesmo assim, porque a colheita chegará. No devido tempo colheremos se não desmaiarmos, se não desanimarmos. Portanto, qualquer pessoa aqui esta noite que tenha um problema ou não me importa qual seja o problema produzirá a sua própria solução. Você não precisa discutir os meios. Essa não é a solução. Se eu precisasse de dinheiro,
conhecendo as pessoas certas, conhecendo pessoas com dinheiro, conhecendo pessoas com meios, e isso não seria a solução. A solução é ter o que quero neste mundo. Essa é a solução. Se eu estivesse desabrigado esta noite, qual seria a solução? Conhece um amigo que tem uma mansão enorme com quartos desocupados? Essa não é a minha solução. Minha solução é estar protegido. Então, não importa onde eu durma, durmo como se estivesse protegido. Se eu precisasse de roupas, dormiria como se estivesse bem vestido. Estou precisando de dinheiro, dormiria como se tivesse tudo o que é preciso, como se fosse rico. Eu farei dessa maneira. Se eu sei o que estou fazendo bem, então não desmaie. Eu fiz isso. Eu plantei. Bem, agora, no devido tempo eu colherei. Portanto, todo homem deveria despertar para esta lei. Então despertem. Por que você dorme, ó Senhor? Salmo 44 versículo 23. Bem, o nome dele é Eu Sou, então você está ciente do que está fazendo? Estou falando, então, com você. Por que você dorme, ó Senhor? E apenas para ser chamado de Senhor, e estou falando sério quando digo que me dirijo a você como o Senhor, pois você é o Senhor. Se você é filho de Deus, você não pode se desenvolver de outra forma, a não ser em Deus. Então, estamos destinados a crescer nele, o cabeça, Jesus Cristo, o Senhor. Se eu crescer nele, a cabeça, bem, então, eu sou ele. Então, tudo o que é dito sobre ele eu devo experimentar. Então, aqui devo despertar para o ser que realmente sou, ou não apenas para ouvi-lo, mas para realmente acreditar até o ponto de agir de acordo com ele. Bem, se durante todo o dia eu agir de acordo com isso, você sabia que mesmo em sonhos você agirá de acordo com isso? Um sonho, supostamente, é algo onde a imaginação de uma pessoa, ou antes, sua atenção é a vítima, e não o mestre. Acompanha todos os fenômenos da vida, mas no sonho você chegará ao ponto de não se tornar vítima, você se pega guiando sua atenção. E você se verá, no sonho, modificando e mudando uma situação. A pessoa normal em um sonho não. Ele simplesmente, sua atenção é a própria escrava, e acompanha tudo, um após o outro. Mas quando você ficar acordado aqui, você leva isso para as profundezas do seu próprio ser, no que o mundo chama de sono. Então, quando digo desperta, ó dorminhoco, estou simplesmente apelando a todos aqui para que despertem para a lei de Deus. Pois é uma lei estabelecida no início, a lei da colheita idêntica. Não dá para plantar uma coisa e colher outra. Você poderia agora sentar-se aqui esta noite, supondo que você é, bem, exatamente como deseja ser. Eu não definiria o que você deveria querer. Eu vou te perguntar. O que você quer? Quando você sabe exatamente o que gostaria de ser e assume deliberadamente que é isso, você plantou essa semente. E no devido tempo você colherá essa colheita. Portanto, se você vai colher, colha com sabedoria, plantando com sabedoria. Mas durante todo o dia você está fazendo isso de qualquer maneira. O homem está fazendo isso, mas está dormindo, e, portanto, quando ela surge e ele colhe essa maravilha, o bem, seja lá o que for, ele não reconhece que teve algo a ver com isso. E o propósito da vida é despertar, acordar tudo neste mundo. Então, eu sei exatamente o que fiz. Sentei-me e sonhei que era rico. Sonhei que era isso, aquilo, e tendo feito isso, tenho confiança na lei de Deus. Nenhum homem pode desviá-lo. Não posso plantar uma coisa e colher outra. Você vê aqueles campos? O gergelim era gergelim, o milho era milho, o silêncio e a escuridão conheceram, e assim nasce a fé do homem. Então, posso sentar e realmente fazer isso.
Aqui, Marion Anderson teve negado o direito de cantar no famoso Salão de Washington. Ela não era membro e seu direito foi negado. Ela não se opôs. Ela não lutou contra isso. Estas são as palavras dela. Ela disse: eles tinham o direito. Estas são as filhas da Revolução Americana. Esse era o direito deles. Eles são todos membros desse clube. Eles estão orgulhosos disso. Por que eles não deveriam se orgulhar disso? Eu simplesmente gostaria de ter cantado naquele salão. Então, o que eu fiz? Eu não lutei contra isso. Eu não discuti isso. Eu não contei à imprensa. Eu não fiz nenhum problema. Eu simplesmente cantei em minha imaginação naquele salão. Subi naquele palco e cantei para uma casa cheia ou uma casa apreciativa. Eles adoraram tudo o que eu fiz e fui convidado para cantar naquele salão. Agora você dirá: bem, a senhora Roosevelt ouviu falar disso e então questionou aqueles que eram membros, dizendo: afinal, esta é uma propriedade isenta de impostos, e tudo isso é algo que está no costas do contribuinte, e sinto que deveríamos ocasionalmente abrir as portas para algum grande artista. Ela poderia ter dado a eles qualquer argumento, e ela era então a primeira-dama do país. Você dirá: é por isso que convidaram Marion Anderson. Eu digo: não foi. A senhora Roosevelt teve que agir como agiu porque Marion Anderson agiu primeiro, e se pudéssemos ver o que ela fez, não o que a senhora Roosevelt fez, ela era apenas o meio para o fim. A causa de tudo isso foi alguém que não discutiu, que não protestou, que não fez nada, que, em seu próprio coração, simplesmente imaginou que ela tinha feito isso. E se você fizer assim, você não precisa lutar neste mundo. Você não precisa discutir com ninguém neste mundo. Apenas faça. Já vi pessoas dizerem: não, isso não pode ser feito. Eu não vou deixar isso passar. Bem, tudo bem, é seu privilégio. É seu. Se você não quiser, descarregue-o. E então alguém que realmente pensou em algo muito maior do que poderia imaginar, imaginou. Aí eles vêm, perguntando àquele a quem eles se voltaram e disseram: não, isso não pode ser feito, e não queremos fazer parte disso. E então eles vieram e receberam muito mais do que no início eram dispostos a aceitar isso. Eu conheço esses casos. Então, você não precisa discutir. Você não precisa lutar. Você simplesmente sabe o que quer e, se tivesse, como seria? Como você se sentiria se fosse verdade? O que você veria no mundo mentalmente se fosse verdade? Como seus amigos o viriam se agora você fosse o homem ou a mulher que deseja ser? Bem, então deixe-os ver você. Esse ato imaginal ou deixá-los ver você, como eles teriam que ver você, se fosse verdade, é o ato imaginal que está sendo plantado. Você está plantando a semente naquele exato momento. E no devido tempo, isso deve acontecer, para aquela sua visão, como nos foi dito em Abacuque, ela tem sua própria hora marcada. Amadurece, florescerá ou se demorar muito, então espere, pois é certo e não será tarde. Abacuque. Então, não precisa ter pressa, desenterre e veja se está crescendo. Você fez isso com a confiança de que a lei de Deus nunca falha. Produza a terra vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos nos quais esteja a sua semente, cada uma segundo a sua espécie. E foi assim. Gênesis 1 versículo 29. E enquanto a terra durar, a sementeira e a colheita não cessarão. Agora, o momento da sementeira é quando você imagina um estado, esse é o momento da sementeira. É quando você semeia. E, então, no devido tempo, você colherá exatamente o que plantou, então não se engane.
Você não pode semear o ato desagradável e esperar que algo diferente do ato desagradável apareça em seu mundo. Você não pode fazer isso. Se você deseja que alguém neste mundo seja grande em seu mundo, trate-o como se ele fosse ou não lisonjeando-o, mas mentalmente, trate-o como se ele fosse grande. Pense nele como importante se você quiser que ele seja importante. Eu sei que, no meu caso, minha família realmente não tinha nenhuma formação financeira, social, intelectual ou qualquer outra que pudesse ser mencionada, mas minha mãe não permitiu que seus 10 filhos soubessem disso. E se algum de nós fizesse alguma coisa que a mãe, ou bem, ela não tinha exatamente vergonha disso, mas achava que poderia ser melhor, e era algo que realmente não deveríamos ter feito, ela então nos diria: tenhamos, você esqueceu o que é um Godard? Ela tornou o nome importante. Não tinha importância alguma, mas ela tornou importante. Então, ela nos tratou como se nós, como família, fôssemos importantes. O resultado é que ela viveu o suficiente para ver sua família ganhar importância na comunidade, todos exercendo sua influência e sendo muito importantes em sua comunidade. Agora, você pode começar com qualquer família neste mundo e tratá-la como se fosse importante. Infelizmente, nossos pais acham que estão fazendo a coisa certa quando nos comparam a um vizinho e nos consideram deficientes. Por que você não pode ser como fulano de tal? Imediatamente isso implica que você não é tão bom quanto, e, então, se essa é a semente que ela está plantando para a criança tem que fazer isso. Mas se você pegar qualquer criança, e então ou não bajulá-la, não ou mais com os olhos da sua mente vê-la como importante, e tratá-la aos seus olhos como se fosse. Veja com sucesso. Li aqui, talvez 8 ou 10 anos atrás, os homens famosos do mundo teatral cujas mães sempre os consideraram os mais importantes. Clifton Webb era alguém cuja mãe, desde bebê, o tratava como o mais importante, e eles mencionaram cerca de 8, 10 ou 12 deles. Cada um alcançou o estrelato no mundo teatral porque tiveram mães que os trataram de maneira diferente. E, assim, a história saiu na revista que li. Eu sei que só se baseia numa única lei, se as mães soubessem disso. Bem, quer eles soubessem ou não, foi assim que agiram, e isso simplesmente colocou em prática a lei de Deus. Então, quando digo, desperte, ó dorminhoco, quero dizer que estamos dormindo se não estivermos conscientes do que estamos fazendo, e estamos dormindo. Então, acorde, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. E o sono na maioria de nós é tão profundo que poderíamos muito bem estar mortos. Mas tome consciência da lei e tome consciência da promessa, e a promessa é que você é um filho de Deus. Como filho de Deus, você não pode crescer em nada na eternidade que não seja Deus. Você não pode se tornar nada além de Deus se for uma semente de Deus. Então, se você acredita, ou se eu acredito que realmente sou, como o Salmo 82 me diz que sou. Não sabeis que sois deuses, filhos do Altíssimo? Todos vocês, não poucos, nem pequenos eleitos, mas todos vocês. Então ele nos diz o que devemos encontrar primeiro para fazer isso. Vocês agora morrerão como homens. Vocês cairão como um só homem, ó príncipes. Bem, se sou um príncipe, então meu pai deve ser um rei, e se estou destinado a me tornar e ocupar o lugar dele, então devo me tornar um dia, rei em minha própria mente, e se ele for pai, devo me tornar pai. E essa é toda a história das Escrituras. Então, tomar consciência disso é começar a agir de acordo com isso. Você se verá agindo de acordo com isso de forma consciente e deliberada. Você se recusa a aceitar sugestões negativas da imprensa, da TV, do rádio ou de um amigo, você não aceitará isso, assim como Benny não aceitou. Benny simplesmente desligou, lembrou-se da mesma voz, mas mudou de conversa. E isso foi confirmado em um futuro não distante. Tudo mudou no mundo exterior para se conformar com o que Benny havia feito no mundo interior,
tudo em sua imaginação. Então, isso é simplesmente despertar o Deus dentro de nós. E então, um dia, para você, surpresa não é uma boa palavra para isso porque você está tão arrasado pela experiência, que depois disso você não consegue apagá-la da mente. No meu caso, isso aconteceu em 1959, quase 10 anos, e, ainda assim, a cada momento eu fico pensando nisso. Eu mal podia acreditar que isto fosse tão literalmente verdade, a promessa de Deus ao homem, que cada criança nascida de mulher um dia realmente descobriria que ele é o Senhor Jesus Cristo. E quando isso aconteceu com você, e tudo começou a se desdobrar dentro de você como uma flor, uma após a outra, não posso contar a ninguém a emoção. Vocês não se vangloriam, dentro de vocês como uma flor, uma após a outra, não posso contar a ninguém a emoção. Você não se vangloria. Você não se gaba. Você não tem nada do que se gabar, porque a coisa toda estava contida no germe, na semente de Deus, e foi colocado em você. Se Deus inteiro está contido em sua semente, e a semente está em nós, quando ela se desenvolve, como podemos nos gabar? Só podemos ficar emocionados além da medida e cheios de admiração, louvor e ação de graças por Deus ter me amado tanto que Ele realmente se tornou eu, para que eu, por sua vez, possa me tornar Deus. E, então, eu insisto nisso e deixo acontecer. Ela se desdobra como uma flor. Então, para todos, não importa o que você seja esta noite, você pode começar esta noite a plantar o mundo de maneira diferente, mas concentre-se, acima de tudo, no fato de que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você só pode crescer na semelhança de Deus, no próprio Deus. Você não tem outro caminho a seguir. Mas somos avisados nas Escrituras, será uma jornada e tanto. Mas Paulo disse: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não para nós, a preposição está dentro. Está revelado em nós. Então, todos os sofrimentos, como nos é dito claramente no livro de Gênesis, temos 3 grandes manuscritos de Gênesis conhecidos apenas por letras, a letra J, a letra I e a letra P. Ninguém sabe o que significam, mas nós dei significado a eles. Falamos do J como os Jeovaitas, falamos do I como Elohim e falamos do P como os profetas. Mas ninguém sabe realmente se quem colocou o J e P ali realmente pretendia isso, mas os estudiosos deram esse significado a essas letras. Isso é tudo que sabemos sobre a autoria desses manuscritos. Mas no I não começa com o primeiro verso. O manuscrito I começa com o capítulo 15, começa com a civilização, com Abrão, e Abrão reclama ao Senhor que não tem descendência, e aquele que nasceu na minha casa de escravo será meu herdeiro. E Deus lhe disse: esse homem não será seu herdeiro, mas seu próprio filho será seu herdeiro, e então Deus fez cair sobre ele um sono profundo e então lhe disse, durante o sono: seus descendentes serão estrangeiros, peregrinos, em uma terra estranha, e lá permanecerão escravizados por 400 anos, mas quando forem libertados, terão muito. Eles terão abundância, mas primeiro terão que ser escravos por 400 anos. 400 anos não são 400, como você mediria anos? Cada letra do alfabeto hebraico possui não apenas um valor numérico, mas também um valor simbólico. E 400 é a última letra, a 22ª, cujo símbolo é uma cruz. É tal, e o valor numérico da cruz é 400. Então, usarei a cruz do homem, e esta é a cruz que uso. São 400 anos, é um tempo muito, muito mais longo do que isso. Blake, uma e outra vez ele disse: eu vejo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos ofuscando tuas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo, ó Senhor, meu Redentor e Criador.
Então, ele sempre fala da visão do seu sono mortal que durou 6.000 anos, mas nas escrituras é chamado de 400 anos, porque estão falando do simbolismo do número e do símbolo chamado cruz. Então, enquanto eu usar um corpo de carne e osso, usarei esta cruz de 400 anos. Então, enquanto eu fizer isso, serei escravizado. Estou escravizado por este corpo, pelas suas paixões, pelas suas ambições, pelas suas necessidades. Tenho que dar banho, fazer a barba, lavar, e então tem todas as funções normais. Devo cuidar das funções normais como um escravo. Sou escravo do corpo. Chegará o dia, no final da minha longa jornada, em que tirarei o corpo de carne e sangue e vestirei o meu corpo de glória, que não necessitará de nenhum desses cuidados, pois será espírito, e não carne e sangue. Então, estou bastante disposto a aceitar o que as Escrituras me ensinam. Sim, sou um escravo aqui. Eu sei disso e vou continuar. Mas enquanto eu era um escravo, ele despertou dentro de mim, completamente despertou dentro de mim, com todo o simbolismo das Escrituras me cercando. E então veio o próximo e o próximo e o próximo, e toda a Escritura começa a se desdobrar dentro do homem que ainda é um escravo, como nos é dito nas Escrituras. Então chega o fim da jornada quando ele pode dizer: está consumado. E está tudo feito. Pois, aqui, não apenas estes 4 poderosos atos se tornam seus, mas tantas passagens adoráveis das Escrituras, no intervalo elas são suas, sentir-se um dia elevado e ouvir um coro celestial cantar, coro sobrenatural, e aqui está ele cantando, chamando você pelo nome. Quando escrevi a história e chamei a coisinha de A Busca, fui persuadido por quem leu meu manuscrito a usar o pronome ele contá-la na terceira pessoa. Mas não ouvi o refrão dizer ele, ouvi o refrão chamar meu nome, Neville. E eles disseram: Neville ressuscitou, e como você pode pegar aquela pequena frase simples, Neville ressuscitou, e repeti-la, este enorme coro celestial cantando isso, e tirar disso o que eles fizeram, eu nunca poderia te contar. Eles nunca usaram outras palavras, e ainda assim a melodia, ou a mudança, tudo sobre isso, a majestade de tudo o que eles estão cantando em 3 pequenas palavras. E, então, me vi revestido de um corpo de luz. Parecia ser um corpo de ar e luz. Não fiquei no chão e não andei. Eu deslizei. Fiz isso automaticamente, como se fosse um conhecimento inato do que fazer, e me deparei com um mar infinito de imperfeições humanas. Cegos, coxos, mancos, murchos, todos eles, e eu sabia intuitivamente que eles estavam esperando por mim. E quando cheguei, não tive compaixão ou absolutamente nenhuma. Não parei para perguntar. Era óbvio que este era cego, que outro era coxo, que não tinha braços, que lhe faltava algum outro membro e, ainda assim, por estranho que pareça, enquanto eu passava, não levantei um dedo para trocá-los, mas eles foram automaticamente alterados em harmonia com a perfeição que senti brotar dentro de mim. Porque eu passei como perfeito, todos tinham que estar em harmonia comigo, e todos se tornaram perfeitos. E o refrão está cantando. E quando os olhos surgiram do nada e se encaixaram nessas órbitas vazias, e quando os braços surgiram do nada e se encaixaram nas órbitas vazias, e as pernas, e tudo ficou perfeito no final desta enorme jornada, então o coro exultou, e eles gritaram: está consumado. Ao repetirem Neville ressuscitou, à sua maneira maravilhosa, agora eles mudam para está consumado. E então eu me senti realmente condensado nesta pequena vestimenta aqui chamada Neville. Na verdade, eu era o ser mais aprisionado que se possa imaginar, daquele maravilhoso e exaltado estado de liberdade. Então, não posso contar a ninguém o que está reservado para você, aquele corpo de glória quando você o veste. Eu simplesmente experimentei isso naquele momento, atravessando o mar do Caribe, de Port of Spain a Mobile, Alabama. Ficamos no mar cerca de 7 dias, e isso aconteceu uma noite enquanto eu estava no mar.
Então, eu conheço exatamente a sensação do corpo ressuscitado, ou aquela sensação do corpo glorioso, onde tudo que você toca ou vê deve estar em conformidade com você porque você é perfeito. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E, então, tudo em seu mundo vai mudar. Você não para mudar isso, você não faz nada. Simplesmente muda conforme você passa. Então, tudo nas Escrituras, você, um dia, irá provar literalmente, provar que é verdade, mas não neste nível. Você vai provar isso em alguma área remota de sua própria alma. Então, antes de tudo, acredite na sua promessa. Acredite que você realmente é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, você não pode crescer em nada além de Deus, não na eternidade. Mas enquanto você está escravizado neste mundo, em um lugar que realmente não é o seu lar, todos se sentem estranhos aqui. Eles tentam construir algo para se sentirem seguros, para não se sentirem estranhos, mas ainda são estranhos, e durante todo o dia e noite, eles estão saindo, abandonando e partindo desta esfera, ou deixando você para trás. Então você tem que partir e deixar os outros para trás. A coisa toda é um mundo estranho. Não é casa. Portanto, somos estrangeiros numa terra estranha, escravizados numa terra estranha. Portanto, enquanto estamos aqui, lembre-se de sua lei, a lei da colheita idêntica, que você não pode enganar a Deus, então não se enganem. Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso ele colherá. E, então, por que você vai colher, não se canse ou não se canse de fazer o bem. Faça isso a cada momento, mesmo que você não veja a colheita imediata, faça isso de qualquer maneira, porque você não pode deixar de colher essa colheita. Então faça. Passe um pequeno momento todos os dias e plante deliberadamente pensamentos amorosos, sementes amorosas. Traga diante de sua mente aqueles que você conhece como amigos. Represente-os para si mesmo sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles, de uma maneira adorável. Quando eles se conformam com isso no mundo exterior, você não precisa de elogios. Você não precisa dizer a eles: isso é o que imaginei para você. Você sabe. Você tem a satisfação de saber o que fez, portanto, eles se conformarão com isso, e você os verá, e você colherá, e terá a satisfação, sem que eles se sintam obrigados. Se você contar a eles o que fez, eles se sentirão quase obrigados a fazer algo por você. Você não quer nada em troca. Você simplesmente faz isso porque gosta de fazer. E à medida que você faz isso, torna-se cada vez mais um hábito, e a cada momento de sua vida consciente você estará fazendo isso, em vez de desperdiçar seu tempo com todas as coisas desagradáveis e negativas. Você ignora isso e faz isso deliberadamente nas coisas amorosas. E quando você lê no livro, aquele Salmo 40, no volume do livro está escrito sobre mim. Acredite. É tudo sobre você. O homem não sabe disso, mas todo o livro é sobre o indivíduo, essa é a sua biografia. Então, no volume do livro, é tudo sobre mim. Então, quando você ler, você vai perceber que isso vai se desenrolar em você e você vai gritar isso do alto dos telhados e contar para todo mundo sem se gabar, porque é sobre eles também. Todos podem falar na primeira pessoa, no presente. É tudo sobre mim, e então um dia ele experimentará isso e saberá que realmente é tudo sobre mim. E o livro foi simplesmente um prenúncio. A coisa toda foi um projeto profético de sua vida. E você entra no mundo da morte, naquele mundo da escravidão. Então, quando Blake, em seu maior de todos os poemas, ele disse: o poema não é meu. Os autores estão no céu, eles estão na eternidade. Sou apenas a secretária. Foi ditado. Cheguei até mim 12, 20 e 30 linhas de cada vez, e o que deveria ter levado uma vida inteira de trabalho veio em pouco tempo.
Esse é o seu grande poema Jerusalém. Em primeiro lugar, ele começa declarando o tema. Ele nos conta do sono diurno e da passagem pela morte eterna e do despertar para a vida eterna. Então ele diz, eu neles e eles em mim, tudo em um. Aqui está o sono diurno. O que é o sono diurno? Mas passamos pela morte eterna, ele faz essa afirmação, ou mais despertaremos para a vida eterna. Ele está bastante disposto a admitir que será uma passagem difícil, mas porque somos a semente de Deus, não podemos falhar, e um dia você entrará em erupção, e é Deus entrando em erupção, tudo em você, e você é Ele. Se você insistir nisso, direi por experiência própria o que isso fará por você. Você não será arrogante, mas não encontrará uma pessoa neste mundo a quem dobrará os joelhos. Você se recusa a aceitar qualquer ser neste mundo como um aristocrata além de você pela simples descendência da carne. Não, o único aristocrata que você admitirá é a aristocracia do espírito, ou nenhuma outra aristocracia, nenhuma linhagem da carne, pois você não é carne. Você está vestindo uma roupa de escravo, e isso é carne, mas você é espírito. Você é filho de Deus e Deus é espírito. Essa é a única aristocracia que você admitirá. E chegará o dia em que você provará isso para si mesmo, e entrará em uma esfera celestial, e, estranhamente, pela minha própria experiência, quando você entra nesta esfera conscientemente, você sempre os conheceu. Você os conhece mais intimamente do que qualquer pessoa aqui na Terra. Quando você conhece a Irmandade, você os conhece mais intimamente do que qualquer pessoa aqui. Conheci minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, minha esposa, meus filhos, mas não conheço nenhum deles tão intimamente quanto conheço meus irmãos na eternidade. E eles são todos seres eternos. Então, quando eu tirar isso pela última vez, não haverá espera entre tirar e colocar aquela roupa que, por um momento fugaz durante a noite, pude usar. Provei a alegria de vir naquela noite em 1946, passando pelo Caribe. Então, eu sei exatamente o que está esperando quando eles dizem: Neville está morto. Longe de estar morto, ele será vestido com seu corpo glorioso. Sim, a pequena vestimenta estará morta, e eles irão cremá-la e transformá-la em pó, e o que farão com ela, eu realmente não me importo. Só espero que minha esposa seja sábia o suficiente para não permitir que os agentes funerários a sobrecarreguem com todo tipo de tolices, mantendo viva uma pequena urna e pagando aluguel por ela. Eu disse a ela: apenas divirta-se um pouco. A lei exige que você coloque isso em uma caixa. Bem, compre a caixa mais barata do mundo, qualquer caixa. Eles vão queimar de qualquer maneira. Pegue a caixinha mais barata e queime-a, e não pague aluguel pelas cinzas. Se eles não permitirem que você se desfaça dele aqui, bem, então, dê uma desculpa e diga: bem, ele deve ir para Barbados, e então eles permitirão. Quando for para Barbados, eles vão jogá-lo no mar ou na poeira. É aí que ele pertence, ali mesmo na poeira. Mas não faça disso um pequeno ícone ou nenhum lugar onde você possa ir e dizer: este é Neville, pois eu não estou lá. Estou vestido com meu corpo glorioso, um corpo que é eterno, é imortal. E eu sei como é o corpo e sei o que é estar nele. Não consigo descrever para ninguém a exaltação de apenas usar o corpo. Você sente um poder infinito e ainda assim é um homem. Você é um homem. E aqui tudo se transforma em beleza à medida que você desliza, e você não precisa de luz, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de estrelas, pois você é luz para si mesmo. Não uma luz ofuscante, mas uma luz radiante, o suficiente para iluminar tudo o que você quiser neste mundo à medida que passa. Não há necessidade do sol, nem das estrelas, nem da lua, nem de qualquer luz externa. Você é a luz do mundo. Isso eu sei por experiência própria. Então,
aqui esta noite, quando eu digo: acorde, ó dorminhoco, e levante-se dos mortos, estou apelando para que você se torne cada vez mais consciente do que você está imaginando, pois à medida que você se torna cada vez mais consciente do que você está imaginando, você está despertando. E, então, você se torna consciente de cada momento do tempo, e então se recusa a permitir que sua imaginação entretenha as coisas desagradáveis do mundo, e você simplesmente coloca isso no adorável, você o faz, e naquele momento em que você faz isso, você o planta. E então você terá confiança na lei ininterrupta de Deus de que ela deve surgir, para que você possa colhê-la. No devido tempo crescerá, e no devido tempo vocês o colherão. É uma lei estabelecida logo no primeiro capítulo, ou leia no versículo 11. É afirmado de forma tão clara e perfeita que nenhum homem pode quebrá-lo, e então é capturado no último versículo do capítulo 8, que enquanto a terra durar, a semeadura e a colheita nunca cessarão. Então, hora da sementeira, ou você tem. Cada vez que você imagina alguma coisa, é hora de semear. E a colheita deve seguir-se, ou não pode precedê-lo. Então, você tem o tempo de semear e a colheita estabelecidos para todo o sempre, enquanto a terra durar. E você é aquele mencionado no capítulo 8. É a você que tudo se dirige, pois tudo gira em torno de você. Agora, vamos entrar no silêncio. Bom. Agora, há alguma pergunta, por favor? Pergunta. E quanto à profecia? Resposta de Neville. Profecia? No que me diz respeito, a profecia acabou ou a verdadeira profecia. Adivinhação, eu não gosto disso, folhas de xícara de chá e cartas, astrologia, tudo isso é simplesmente o bem, abracadabra. Mas se alguém acreditar, isso acontecerá, porque você está trabalhando na lei da crença. Mas quando se trata de profecia, a profecia acabou. A Bíblia, todo o Antigo Testamento é de profecia, e aquele que está no Novo é aquele que veio preparar o caminho, ou João Batista. Esse é o fim da profecia. Agora é realização. O reino dos céus está próximo e agora é o momento do cumprimento do reino. Estamos entrando no reino, todos nós, porque tudo acabou e foi provado ser verdade. Os primeiros a ressuscitar dentre os mortos abriram a porta, e todos estão subindo para o reino, vestidos com corpos de glória. Não há mais profecia. Mas se alguém quiser sentar e ler as cartas para você, divirta-se, mas é provável que sejam sempre muito negativas. Eles se sentam e lhe contam as coisas mais estranhas, e todos vocês ficam emocionados e ficam plantados. Bem aí, você está plantando. E então você dirá: como eles eram sábios. Aconteceu. Porque vai acontecer, se você aceitar e der crédito à coisa, vai acontecer. Pergunta. E alguém como Jean Dickinson? Resposta de Neville. Eles nunca dizem quando falham. Eles sempre dirão: se eu profetizar 1000 coisas, preciso conseguir uma. Se eu pegar todos os indicados agora e disser a cada um: vocês vão conseguir, bem, há apenas cerca de 5 ou 4. Omitirei os 3 últimos, os camaradas comunistas, eles não têm qualquer hipótese. Então, não vou contar a eles, mas direi as outras partes, as 3 partes, cada uma. Vocês vão conseguir. Bem, de qualquer maneira, vou adivinhar um dos 3, e isso é uma boa marca. Então, você não pode falhar. Se eu conseguir um em cada 3, é uma porcentagem tremenda. Então, conte a todos eles. É isso que o mundo faz. Então, ela se revela, e o que ela disse para uma pessoa, ela divulgou porque aconteceu, mas ela não contou a todos os outros que não o fizeram. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Bem, minha querida, sempre faça tudo no presente, como se você tivesse. Sempre vá até o fim,
Como se você tivesse conseguido. O fim é de onde eu começo. No minuto em que você diz: sim, mas, então você não acredita. Você diz que precisa do dinheiro agora. Bem, eu digo. Suponha que você o tem agora. Ah, mas, bem, então você não assumiu nada. Passe pela porta como se você a tivesse. Você pode tropeçar nisso por aí. Ande como se você tivesse. Viva na assunção do desejo realizado. Viva nisso como se fosse verdade. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Bem, eu lhe digo uma coisa. Temos um exemplo vívido disso agora. Ninguém queria mais a Casa Branca do que Johnson, mas ele teve que ficar em segundo lugar, mas conseguiu a Casa Branca, e não por eleição na primeira vez. Ele foi àquela convenção convencido de que conseguiria, e então Kennedy conseguiu. Kennedy durou 3 anos e saiu pelas mãos do assassino, e então entrou na brecha em questão de horas, bem, minutos, na verdade. Então ele conseguiu a eleição sozinho pela segunda vez. Mas ninguém queria isso mais do que ele. Então, aqui você encontra um exemplo perfeito de que, embora não tenha entendido, ele conseguiu. Então, direi a qualquer pessoa ou não diria. Você não consegue, e diria a qualquer pessoa. Suponha que você esteja dormindo na Casa Branca. Mas eles vão acreditar em mim? As chances são de que não. É por isso que eles estão concorrendo a cargos públicos. Eles vão à igreja como as pessoas usam bengala, eles se sentem melhor vestidos. Quando meu pai era jovem, ele usava polainas se viesse para um clima frio e bengala. Isso estava em ordem. Ele se sentia despido se não tivesse isso. Meu sogro não seria visto morto sem bengala e polainas. Ele morreu em 1942, mas até morrer só estava vestido com a bengala, tinha cerca de 20 delas, e as polainas. Bem, agora as pessoas vão à igreja da mesma maneira. Eles não acreditam nisso. Ora, Johnson vai 3 e 4 vezes numa manhã de domingo. Ele vai com uma filha para a igreja católica, com outra filha para a igreja protestante, e vai com King para a igreja batista. Para qual propósito? Para que ele possa ser fotografado. Por que uma câmera em cada lugar que ele vai? Eles têm que estar lá, para que o jornal do dia seguinte mostre o quão santo ele é. Pergunta. Neville, enquanto você deslizava por esse grupo de pessoas com essas enfermidades, você teve a sensação de que reconhecia essas pessoas, que eram pessoas que haviam passado por você nesta vida, ou eram estranhos? Resposta. Não, Bob. No que me diz respeito, eles eram simplesmente o desconhecido. Não reconheci nenhum rosto e nenhuma pessoa me interessou. Simplesmente passei identificado com a perfeição, e eles ficaram perfeitos. Sim, Beth? Pergunta inaudível. Resposta. Eu tentaria. Eu definitivamente tentaria. Eu acredito em acreditar em Deus em Sua palavra e tentar qualquer coisa. O simples fato de eu poder tomar consciência de desejar ter a revelação, então pegarei Sua lei, que é fundamental, e assumi-la ou assumirei que a tive. Duvido que a pessoa comum realmente queira as revelações. Um amigo meu morreu repentinamente aqui há 3 anos. Ele era um autor, um escritor. Ele costumava escrever para a TV. Nos velhos tempos do vaudeville, ele tinha todos os figurões, e Jean me dizia: Neville, adoro todas as coisas que você faz e todas as coisas que você representa, mas primeiro tenho que viver. Ele quis dizer viver, apenas jogar em campo. Isso é tudo o que ele quis dizer. Jogar em campo, e ele achou que isso era realmente viver.
Bem, um dia, sentado em seu quarto, ele finalmente se casou, e, sentado na suíte do hotel em Los Angeles, disse para sua esposa: Você quer fazer compras? Ela disse: Não, ainda não. Bem, ele disse: Não vou fazer a barba até que você queira sair. Então, ele estava assistindo TV, o primeiro programa. Ele saiu da cadeira e caiu de cara no chão. Ele se foi. Nunca o interessou a ponto de querer ter a experiência, mas ele se foi. Eu digo, não espere. Deseje isso agora. Agora, Jean me amava muito. Outro sujeito, quando saí do exército pela aplicação dessa lei, sem ferir ninguém e dispensado com honra, escrevi para um amigo meu que estava no exército. Ele é freudiano e ensina isso. Agora ele está em Los Angeles. Então escrevi para ele exatamente o que escrevi. Eu não machuquei ninguém. Não fui embora. Fui chamado e dispensado com honra pelo mesmo homem que me disse: Não. Eu desaprovo. Meu coronel. O mesmo me chamou e aprovou, e eu não levantei um dedo. Eu simplesmente apliquei a lei. Então, eu disse a ele. Ele me ignorou completamente ou não respondeu minha carta. Então, ele permaneceu lá durante todo o período e saiu no final, assim como os outros milhões saíram, mas ele costumava vir às minhas reuniões na cidade de Nova York e um dia ele me disse: Sabe, Neville, adoro vir e ouvir você. Isso me interessa. Mas você sabe o que eu faço? Enfio os pés no carpete e me seguro nas laterais da cadeira para manter meu senso de profundidade e de realidade das coisas. Você transforma meu pão diário na substância da teoria. Não aceito nada disso. Ele quer estar aqui na Terra. Bem, ele esteve lá na Terra durante todo o período. Eu contei a ele o que fiz. Uma coisa simples, simples. Fui para a cama no quartel, com todos os outros homens ao meu redor, e ousei presumir que estava em casa, na cidade de Nova York, e que bem diante dos meus olhos apareceu aquela mesma folha de papel, ou semelhante, que meu coronel enviou de volta dizendo: Reprovado. E desceu por aqui, e depois uma mão daqui, eu não vi o rosto, e eu vi a mão, e a mão pegou uma caneta e riscou a palavra reprovado e escreveu com ousadia: Aprovado. E uma voz me disse: O que eu fiz, eu fiz. Fazer nada. Eu acordei. Eu estava usando um relógio que minha esposa me deu quando fui convocado. Eram 4h15. Eu não fiz nada. Ao fim de 9 dias, o coronel chama-me e fui dispensado com honra, e essa mesma assinatura, o seu nome era Bilboug, Coronel Theodore Bilboug Jr., o seu pai era senador pelo Mississippi. E essa é a minha experiência. Então, com a experiência, estou compartilhando com um amigo, mas ele não aceitou. Então, eu poderia contar a Nixon esta noite, ou poderia contar a qualquer um hoje à noite ou amanhã, mas eles diriam: Você tem doutorado? Outro dia fui aqui no hotel, o St. Francis, o domingo de manhã para um brunch tardio. Uma senhora entrou, ela e o marido entraram. Bom, eu não falo com estranhos. De repente, ela olhou para mim e disse: Você é nativo? Eu disse: Eu venho de Los Angeles. Oh, ela disse, não é legal? Não é legal? E ela começou a falar. Você não conseguia calá-la, apenas uma palavra após a outra. Então ela me disse: O que você faz? Bem, o que eu poderia dizer a ela? Eu disse: Eu escrevo. Ah, ela disse, você quer? Romances? Eu disse não. Para revistas? Eu disse não. Bem, então, o que você escreve?
Eu disse. Metafísica. Bem, ela não sabia disso. Isso foi algo que não penetrou muito. Quando eu disse metafísica, a palavra impressionou porque na palavra a palavra física, ou metafísica. Oh, ela disse, você deve ter um doutorado. De todas as coisas, e eu disse. Não, não tenho doutorado, e então ela continuou falando, e o pobre marido estava assim, e ele não sabia o que fazer. Ele não conseguia calá-la. Infelizmente encomendei algo que demora muito. Pedi cogumelos grelhados e bacon crocante com torradas. Bem, isso não está no menu, isso é um pedido especial. Então, me arrependi de ter feito o pedido. Se eu soubesse, teria pedido ovos mexidos rápidos. E então, quando me levantei para ir embora, ela disse: Bem, vou orar por você para que ganhe o prêmio Nobel. Isso foi um fato real na manhã do último domingo nesta cidade. Então, direi a ninguém e não me pergunte sobre meu doutorado ou qualquer outro diploma. Basta acreditar. Estou lhe contando o que é verdade em relação à minha própria experiência. Não há uma pessoa citada nas Escrituras como autor. Sim, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas tudo isso é anônimo. Ninguém sabe quem eles são. Ninguém sabe quem escreveu os 39 livros do Antigo Testamento ou ninguém. E, então, eles tinham doutorado? Eles eram doutores em divindade? Alguma outra dúvida, por favor? Pergunta inaudível na fita. Resposta: Não, eu não desistiria. Direi o seguinte: seja como a viúva das Escrituras. E ela veio, e o juiz finalmente a justificou. Ele disse: Eu não gosto dessa mulher. Não me importo com o caso, mas ela está me incomodando, e porque ela me incomoda, vou justificá-la. Apenas para se livrar dela. Bem, então trate Deus da mesma maneira. Ele é o grande juiz e incomode-o. Você continua presumindo, você me disse, pai, para pedir isso. Eu pedi isso da maneira que você me ensinou a pedir. Você enviou um homem chamado Neville? Ele me disse que você o enviou. Ou ele está mentindo? Ele me diz que se eu me atrever a assumir que sou o que neste momento a razão nega e os meus sentidos negam, eu conseguirei. Bem, ele está mentindo ou você realmente o enviou? Bem, se você o enviou, então ele é seu mensageiro. Bem, então por que você não me responde? Apenas incomode-o, assim como ela incomodou o juiz, e deixe isso entrar em seu mundo. Um homem chega à meia-noite e quer alguma coisa porque um amigo liga de repente o homem diz: Meus filhos estão na cama e é tarde e não posso descer, mas por causa de sua imprudência descarada, ele desceu e deu-os a ele. Ele não aceitaria não como resposta, simplesmente não aceitaria não. E as pessoas aceitarão não. Não aceite não, porque ele lhe diz: Tudo o que você pedir, acreditando, você conseguirá. Bem, se ele lhe disser isso, faça com que ele cumpra. Mas as pessoas vão passar a responsabilidade e dizer: Bem, não foi a vontade de Deus. Imediatamente eles dizem isso, eles se divorciaram de Deus. Deus se tornou você, e seu nome é Eu Sou. Você diz Eu Sou. Que ela. Não deixe ele escapar impune, porque no minuto em que você diz ele do lado de fora, o bem, então, você não está acreditando. A menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. Essa é a história. Eu tenho que acreditar que sou chamado de ele. Bem, agora vou dormir esta noite de novo e incomodá-lo. Pergunta: a senhora disse, como você descobre o que está fazendo de errado? Resposta: Bem, não é exatamente a questão principal, por que o atraso?
Se ela está fazendo o que estou dizendo esta noite para todas as pessoas, então ela não está fazendo nada errado. Ela não está fazendo nada errado. Fui até o coronel. Eu tinha 38 anos e estava no exército, e veio de Washington um regulamento determinando que qualquer homem com mais de 38 anos era elegível. Não dizia que ele conseguiria, mas ele era elegível para a alta. Isso cabia exclusivamente ao seu comandante. Ele não poderia apelar ao comandante da divisão. Tem que ficar com o comandante do batalhão. Bem, procurei o comandante do meu batalhão. Ele permitiu tanto quanto. Sim, você tem 38 anos, e portanto, pode se inscrever, então eu me inscrevi. 4 horas depois, foi enviado de volta ao comandante da minha companhia, e o capitão me chamou e disse: Sinto muito por você, Godard, mas o coronel não permitiu, e ele me mostrou. Então eu vi a assinatura e vi o papel. Não protestei pela simples razão de que você não poderia. Este é o exército, e você não pode ir além do que dizem ser o regulamento. Assim, o comandante do batalhão deu a palavra final. Se ele sentisse que precisava de mim no exército, por quê, eu não saberia, mas ele achava que sim, e então disse não. Naquela noite, simplesmente dormi em minha imaginação na cidade de Nova York, a quase 3.000 quilômetros de distância, por eu estava em Campthorpe, Louisiana, e aqui estou eu, dormindo na Washington Square, em Nova York, e naquela noite, na minha imaginação, como já contei, foi isso que aconteceu. Eu ainda não fiz nada. 9 dias depois, ele me ligou e, depois de me dar uma bronca por querer sair, ele disse: Você ainda quer sair? Eu disse: Sim, senhor. Você não pode simplesmente dizer sim ao coronel, então eu o criei até a morte e sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Você ainda quer sair? Sim, senhor. Você sabia que o homem mais bem vestido deste país hoje é aquele que usa o uniforme americano? Eu disse: Sim, senhor. Você ainda quer sair? Eu disse: Sim, senhor. E eu continuei sim para ele morrer, e então ele se levantou e assinou um pedaço de papel. Ele disse: Assine aquele outro formulário, e então naquela noite fui dispensado com honra, e ele veio até mim, um sujeito legal, um sujeito grande, alto e robusto, e estendeu a mão e disse: Godard, encontrar-me-ei convosco na cidade de Nova York depois de, e a ênfase estava em nós, termos vencido esta guerra. Eu disse: Sim, senhor. Sem arrependimentos. Então fui para o meu trem e para a cidade de Nova York. Ele estava fazendo seu trabalho. Se eu tivesse que estar no exército, gostaria de seguir um homem assim. Ele era um verdadeiro líder, não há dúvida sobre isso. Não imagino que aquele homem teria me pedido para fazer algo que ele próprio não faria de bom grado. Eu não acredito que ele faria isso. Ele era um homem de verdade, Coronel Theodore Bilboug Jr. Por hoje é só. Boa noite.